E aí, seus motoqueiros mascarados que dão voador em monstro de borracha? Eu sou o Riak, apresentador do canal Riak Tokufan. Estou aqui para comentar sobre obras de Tokusatsu que ando consumindo. E nesse canal vão ser postados ocasionalmente, algumas reflexões que eu tive enquanto consumia obras de Tokusatsu, reviews, como é o caso desse vídeo, e coisas relacionadas aí com esse gênero que a gente gosta tanto, que é o Tokusatsu, mas que ainda é nichado. O objetivo principal aqui é aumentar a quantidade de criadores de conteúdo que falam sobre Tokusatsu, mas eu ainda sou um novato nesse meio, sabe? Estou começando agora, então gostaria de contar com o seu apoio se você já está no meio Tokusatsu há mais tempo, ou se você também está começando agora, né? Pode vir todo mundo, que todo mundo é bem-vindo. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então, estamos aqui para falar de Kamen Rider Build. É uma série que eu assisti recentemente e tem algumas coisinhas para falar sobre ela. Eu já adianto que muitas coisas boas. Então, vamos primeiramente dar uma breve sinopse sobre a série, né? Kamen Rider Build é a série de Kamen Rider de 2017 que vai contar a trajetória de Sento Kiryu, que ele é o autodenominado cientista brilhante, o que na série se confirma ser verdade, né? Não é só ele se gabando de graça, que atua como Build, né? Que é o herói mascarado que combate monstros misteriosos em um ex-Japão, entre aspas, né? Que agora está dividido em 3 partes por uma barreira gerada por um artefato extremamente poderoso vindo de Marte, conhecido como a Caixa de Pandora. Basicamente isso resulta na formação de 3 governos autônomos, né, no antigo território nipônico, e cada um desses territórios vão ter os seus líderes, e eles têm como objetivo obter o poder da Caixa de Pandora para alcançarem seus interesses pessoais em suas determinadas nações. Basicamente esse é um resumo da obra sem dar muitos spoilers. E cara, Kamen Rider Build eu comecei a assistir ano passado. Dei uma pausa por uns meses, por uns motivos aí pessoais, e acabei retomando o início desse ano. E nossa, foi uma experiência assim incrível. Kamen Rider Build foi a minha primeira série de Kamen Rider, né? Agora eu já tô na minha segunda, que é Kamen Rider Kuga. Mais pra frente trago um vídeo sobre. Mas eu tenho alguns pontos a comentar sobre essa série, cara. Começando pelos vários plot twists que avançam a história. Praticamente todo episódio se encerra num baita de um cliffhanger, né, um gancho pro próximo episódio, que te faz sempre querer ver o próximo episódio. É impressionante. A equipe de roteiro dessa série, parabéns, tá? Porque todos os cliffhangers dessa história só te fazem querer continuar mais e mais. Eu sou um cara que eu sempre demorei muito pra ver as coisas, sabe? Ia vendo as coisas devagarzinho. Mas com Build, quando eu me dei conta, eu já tava na metade da série. E eu nem tinha percebido isso. Então o roteiro, um dos pontos extremamente positivos dele, ele vai deixando vários cliffhangerzinhos na medida certa, assim, pra te fazer indo consumir da obra cada vez mais. E é uma obra que é cheia de plot twist, né? Nos 10 primeiros episódios já rolam uns 8 a 9 plot twists assim, por episódio quase. E é inacreditável, né? É impressionante. Outra coisa, cara, sobre os episódios de Build é que praticamente não existe filler. Pode até existir uma discussão se existe filler em Tokusatsu ou não. O Tokunoob, um canal que eu acompanho, ele já fez uns vídeos sobre. E eu acredito que exista filler sim em Tokusatsu, né? Mas em Kamen Rider Build eles praticamente não existem. Cada episódio acrescenta algo à história. Enquanto eu assistia, por várias e várias vezes eu tive a sensação de... Puxa, cara, se eu tivesse pulado aquele episódio lá 15 episódios atrás, aquele episódio bobinho lá, eu tinha perdido uma informação muito importante para a história. E é realmente assim um cuidado do roteiro em ir acrescentando pequenas informações sobre esse universo, sobre a lore, sobre quem é o vilão, que a situação chegou no estado atual onde ela está. O roteiro vai colocando ao longo da série assim na medida correta, né, para preencher os 49 episódios, e de um modo que a série ela vai fluindo assim, praticamente sem nenhum filler. Além de, claro, a gente tem o fator da história em si ser muito boa, né? Um dos principais elementos de Build, que são os frascos, né?
são os responsáveis pelas transformações, eles gradualmente se revelam como muito mais do que só produtinhos, né, para o marketing da série. E sim elementos que são muito coesos com todo aquele universo. À medida que a série vai se desenrolando, os mistérios ali vão sendo revelados, mais o roteiro se mostra extremamente coeso, cara. Ele se mostra extremamente amarradinho. Ele vai pegando todas as pontas soltas que vão sendo deixadas ao longo da história e vai conectando tudo. Todos os personagens se conectam a alguma coisa. Então, um evento ali que ocorreu impacta na história nesse momento. E ali um determinado elemento também vai se encaixar com outro personagem. E tudo vai se amarrando assim lindamente, né, conectando todos os personagens ao objetivo final da trama. E falando em personagens, eles são muito bons, sabe? Muito, muito bons. Cada um deles tem seus próprios arcos, com suas próprias motivações, com seus próprios medos, as próprias incertezas, as personalidades, as manias estranhas que cada um tem, os segredos, né? E alguns segredos não tão secretos assim, né? O Sento, o protagonista, acaba tendo um arco bastante interessante envolvendo as suas memórias apagadas, que envolve questionamento sobre a índole dele mesmo, sobre o verdadeiro propósito do projeto Build, sabe, a verdade sobre as pessoas que ele ama. O negócio vai dar uma aprofundada, principalmente da metade pro final da série, que acrescenta demais a história, demais. E o desenvolvimento do Sento eu acho particularmente muito bom, porque ele dura por toda a série. A primeira metade da história ele meio que não tem muito desenvolvimento, ele é o Build, mas a partir da segunda metade da história, do segundo arco da história, você vai vendo que coisas de muito ruins estão conectadas com uma existência do Sento Kiryu. A partir daí você vai começando uma jornada muito interessante e muito bem escrita do Sento encarando ele mesmo, né, metaforicamente e fisicamente, de certo modo, em alguns momentos, né. Se os heróis são bons personagens, o vilão se mostra um ótimo personagem, né. O vilão de Build, ele dá as caras logo no início da série, logo no começo você já vê ele, e ele já se mostra uma escala de poder muito acima do resto. Mas uma sacada muito legal de Build é que o vilão ele vai progredindo na escala de poder junto dos heróis. Né, para fazer uma comparação aqui, é tipo o Freeza na sua própria saga, né, lá em Dragon Ball Z. No sentido de que ele já está no nível superior aos outros. O Freeza na primeira forma já chega metendo porrada em todo mundo. Mas aí os heróis vão treinando, vão lutando e tal. Eles alcançam o nível do Freeza. E o Freeza simplesmente evolui e sobe de nível. Ele fica ainda mais forte. E aí os heróis de novo vão lutar, vão treinar, vão fazer tudo, não sei o que. Alcançam novamente o nível do Freeza. E o Freeza novamente evolui e fica mais forte, né? E isso até o final da saga do Freeza. E no Build acontece praticamente a mesma coisa. Destacando que o visual desse vilão, cara, a esmagadora maioria das formas dele são muito, muito boas visualmente, né? E falando em visual, os visuais de Kamen Rider Build são, em sua maioria, né, excelentes, cara, excelentes. Salvo algumas exceções, né, como por exemplo a forma Dragon Jelly do Banjo, que eu particularmente acho meio feinha, e outras formas do Build. Eu gostei de praticamente todas as formas, de todos os visuais dessa obra. E como menção, acho que vale citar aqui o Ninja Comic, que é o meu favorito. O Rabbit Tank, que é a forma básica do Sento, todo azul e vermelho, muito lindo. As formas Hazard, que são bem simples, né, visualmente, é basicamente uniforme, todo preto fosco. Mas é bonito, sabe, é bonito, eu gosto dessa simplicidade, assim. A forma final do Evolt e outras formas anteriores do mesmo, que eu acho muito lindas. O Crocodile in Rogue, né, que é todo roxo, e roxo é a minha cor favorita, então sou meio suspeito pra falar. E o Crossy Dragon, que é a primeira forma do Banjo, que eu acho muito maneiro. E todos esses pontos citados, eles se misturam numa trama muito fluida, né, com um ótimo ritmo,
Você também tem momentos de humor que são completamente quebrados, né, que me fizeram dar umas gargalhadas muito altas certas vezes. Fazem de Kamen Rider Build certamente uma série muito boa, muito divertida de se acompanhar. Porém, tem algumas coisinhas que me incomodaram, né? Nem tudo é perfeito. E se eu fosse apontar algo ruim na série, eu acho que seria a grande quantidade de formas que praticamente nem são usadas, né? Tem formas ali que aparecem por um único episódio, e, sei lá, se tu parar pra somar, soma menos de 1 minuto de aparição, sabe? E tipo assim, pra uma série com uma gama, né, um leque tão grande de formas, isso é um baita de um desperdício, na minha opinião. O segundo ponto que me incomodou um pouquinho foi na reta final da série, né, onde simplesmente rola uma escala de poder tão descomunal, tão Dragon Ballzesca, vai, digamos assim, que fica até difícil, sinceramente, de imaginar que algo desse nível viria de uma série como Build, sabe? Se você compara com o começo da obra. Mas, por sorte, essa escala ela aparece bem no finalzinho da série e ela dura bem pouco. Mas foi o suficiente para eu olhar assim e falar: caramba, o que é isso? De onde saiu esse negócio? Mas, de maneira bem resumida, cara, esses são os pontos que me incomodaram durante a série. Mas, sinceramente, o saldo positivo de Kamen Rider Build é tão grande, né, que superam com muita facilidade os pontos negativos da obra. E é por isso que Kamen Rider Build recebe a nota aí de 5/5. Eu não gosto muito de nota de 0 a 10, eu acho mais prático de 1 a 5. Então fica aí a nota 5/5 para Kamen Rider Build. Né? Como eu citei anteriormente, essa foi minha porta de entrada na franquia de Kamen Rider. E eu super indico para quem quer começar nesse universo de homens mascarados andando em moto. E no universo de Tokusatsu no geral, também é uma boa entrada. Eu ainda não sei dizer se é a minha favorita, a minha série favorita de Kamen Rider, justamente por ser a primeira, né, não tenho muita comparação. Mas eu acredito que ela vai se manter numa posição bem alta, né, conforme eu vou assistindo outras séries da franquia. Então, resumindo, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, né? Até a próxima.